Fala treinador, fala treinadora, tudo bem? Bom, eu resolvi gravar essa aula aqui sobre fartlek por um motivo muito simples. Quando você não tem domínio dos conceitos, do conceito do treinamento, do método de treinamento que você está aplicando, é muito fácil que você erre na prescrição. E basicamente isso é o que vem acontecendo quando a gente fala em fartlek. Então, só para você entender, eu há muito tempo já venho criticando os conceitos que vários colegas aplicam ao fartlek dentro da mídia, dentro da web, em alguns livros. Quando eu falo venho criticando os conceitos, são os conceitos em si, não os colegas. E, por vezes, até me classificam como antiético, porque eu estou criticando. Mas em nenhum momento eu levo o nome de algum colega, e sim eu foco simplesmente no conceito que está sendo colocado. Tá? Preserva a imagem de todos os colegas. Colegas, assim, eu não conheço, mas colegas da forma de falar, colegas de profissão. E eu entendo que a culpa não é deles. É que há uma grande confusão em conceitos hoje na educação física que a gente acaba se perdendo. E a falta de uma verificação mais profunda, a gente acaba sendo enganado por aquela referência que a gente está lendo. Essa é a grande verdade. Então, com o objetivo de minimizar, pelo menos sobre o fartlek, eu resolvi gravar essa aula e estou escrevendo um artigo sobre isso também, né? E na verdade, essa aula seria um resumo do artigo, para que fique claro para todos que são treinadores, para todos que são atletas, que o fartlek ele sofreu algumas mudanças. E será que realmente essas mudanças ainda eu caracterizo como fartlek? É isso que eu vou levantar aqui nessa aula. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o treinamento fartlek e evitar que no futuro, né, nós, entendemos que o fartlek é um treino contínuo e intervalado ao mesmo tempo. Não tem condição de ser isso. Não tem. Mas eu entendo também que as referências geram essa confusão. E aí, a falta de um senso crítico mais apurado e a falta de uma... Como é que eu posso me dizer a palavra? De uma curiosidade, né, em investigar mais, deixa passar batido esses erros de conceito. E quando você erra no conceito, você vai errar no treinamento. E se você erra no treinamento, você não tem o resultado esperado. É simples. Então, essa aula também é sobre assertividade e eficiência no treinamento. Entenda que os métodos de treinamento são ferramentas. Ferramentas que nós temos que saber em qual momento aplicá-las e por que a gente está aplicando. Então, eu gosto muito de fazer essa analogia, essa comparação, né? Não adianta nada querer colocar um prego na parede com um alicate, com a chave de fenda. Eu posso até conseguir, mas a que custo? A que custo? Será que vai ficar certo? Vai ter a mesma eficácia do que se fosse com a ferramenta certa? Então são perguntas que vale a pena a gente refletir. Porque o fato de simplesmente conseguir não quer dizer que conseguiu da forma certa. Tá? E às vezes a gente se perde nisso. Bom, e aí essa imagem que eu queria que ficasse na cabeça de vocês como uma reflexão. Será que eu estou usando a ferramenta certa? Da forma certa? Tá? Então, basicamente, entender sobre qual ferramenta utilizar também faz parte de conceitos de treino, também faz parte da perícia técnica do treinador. E isso faz com que o tempo de treinamento e o risco de lesão seja menor. Quando a gente fala de conceito, vamos entender o que seria conceito, né? Então, perguntando lá pro Aurélio, ele deixa claro que é a compreensão sobre algo que alguém tem ou que foi criado por alguém. E o fartlek é algo que foi criado por alguém.
Então a gente tem que entender o conceito metodológico que alguém determinou que seria o fartlek e seguir aquilo, porque senão não é fartlek. E quando a gente fala de treinamento na corrida, a gente entende que basicamente a gente tem dois tipos de treino, o intervalado e o contínuo. Dentro do contínuo ali a gente tem progressivo, o treino de ritmo, tempo run, estabilidade, regenerativo, longo. Treino de ritmo e tempo run é outra confusão, mas aí vamos deixar para uma outra aula. É o regenerativo, longo e o fartlek. Ele é caracterizado como um treino contínuo. Já o intervalado a gente tem o fixo, a gente tem o progressivo, o intensivo, o extensivo, variável, podendo ser com recuperação ativa ou passiva. Então a gente tem basicamente esses dois métodos de treino e as variações dentro deles. Eu não posso ter um método contínuo e intervalado ao mesmo tempo, como alguns colegas propõem que é o treinamento fartlek. Tá? Então isso na minha cabeça não vejo como. Não vejo como. Mas aí foi basicamente em função desse não ver como que fui buscar entender. Eu falei, cara, mas por que o pessoal está pensando dessa forma? E o motivo que surgiu essa aula e o artigo. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala de dois métodos ao mesmo tempo para caracterizar um outro tipo de método, cara, é extremamente complicado isso. Então, o fartlek é contínuo intervalado ao mesmo tempo? Não, ele tem características do intervalado? Tem características do intervalado, mas não é o intervalado. Mas é um treino contínuo. Então, isso, de repente, foi mal explicado, mal interpretado, mas é como foi colocado. E eu tenho que avaliar, refletir sobre o que eu li, o que eu vi, não o que poderia ser, não o dever, né? E sem querer julgar as pessoas. E eu estou querendo me expor aqui ao processo, ao método, evitar que essa confusão se perdure. Então, a ideia foi entender um pouco mais. Mas para falar de fartlek, eu tenho que entender o seguinte, o que não é fartlek? Primeira coisa, intervalado não é fartlek. Então, quando a gente tem um treino intervalado, o que é um treino intervalado? Ele tem períodos de estímulos seguidos de períodos de recuperação. Essa recuperação ela pode ser ativa ou passiva. Ativa é em movimento, passiva, parada. Para ser ativa, esse movimento tem que permitir que o organismo possa se recuperar. Não é em qualquer velocidade. Isso tem que ficar claro, tá bom? E quem foi que foi o percursor do intervalado? Foi esse cara aí, o Gessler, né? Um alemão. Então, várias publicações dele falando sobre o treinamento intervalado. E isso fez com que o treinamento intervalado ganhasse grande popularidade. Só que a popularidade veio, assim, essas publicações vieram depois da popularidade, né? Porque em 1912 já se aplicava o treinamento intervalado, né? Mas somente lá em 1963 que teve a primeira publicação efetiva, explicando, dando embasamento científico. E foi o treinamento intervalado que fez dentro da era da educação física, da era do treinamento e a era do treinamento com base científica. Então foi a partir dele. Então quando a gente fala de períodos de estímulo seguido de período de recuperação, tem que ficar claro isso, que o período de recuperação ativa é uma velocidade, uma intensidade, uma atividade que permita que aquele cara possa se recuperar. Muita gente confunde com recuperação uma velocidade mais baixa que o estímulo. Só que, além de ser mais baixa, jogando isso para a corrida, exemplificando para a corrida, tem que ser uma velocidade que permita ao organismo se recuperar, para que possa ser um período de recuperação. Se não, é somente um período com uma intensidade mais baixa, mas não chega a ser um período de recuperação. Ficou claro isso? Cara, esse detalhe faz todo sentido e toda diferença, tá bom? E quando a gente fala em tipos de intervalado, vamos classificar, são esses três tipos que a gente tem. O intervalado por tempo, onde eu tenho tempo de estímulo e tempo de recuperação. E nesse tempo de recuperação ela pode ser ativa ou passiva. Eu tenho intervalado por distância, né, que aí eu tenho
o estímulo é por distância e a recuperação é por distância, logo é uma recuperação ativa. E eu tenho um combinado, onde eu tenho o estímulo em distância e a recuperação em tempo. Essa recuperação podendo ser ativa ou passiva também. Ali, qual que é o mais utilizado? Qualquer um deles, cara. Eu gosto muito de trabalhar com combinado. Por quê? Eu tenho uma distância pré-determinada em função até mesmo das provas. Eu ancoro muito meu treinamento pela distância. Alguns profissionais ancoram pelo tempo de estímulo, pelo tempo de estresse, né, da prova. Eu ancoro pela distância. São métodos diferentes, estratégias diferentes. E a recuperação pelo tempo, para justamente entender em qual momento eu quero que meu organismo esteja na hora do próximo estímulo. Então eu gosto muito de trabalhar com combinado. Agora vamos entender um pouquinho o fartlek, né? A gente já viu o que é o intervalado de uma maneira, um conceito de uma maneira clara e única, porque tem vários tipos de intervalado e nós não entramos neles. Mas vamos ver aqui agora o fartlek, que na verdade é um termo caracterizado que quer dizer que é o jogo de velocidade, é uma variação de velocidade. Beleza? Mas em nenhum momento ele fala período de estímulo e período de recuperação. É só um jogo de velocidade. Jogo. Vai variando a velocidade, mas em nenhum momento ele coloca tem que ter estímulo, tem que ter recuperação. Ele só fala que tem que ter variação de velocidade. Esse aí é o tradicionalzão, tá? Que foi proposto pelo Homer lá na década de 30. Então, assim, o treinamento fartlek, o método fartlek surgiu após o intervalado. Após o intervalado. E o grande motivo dele surgir foi justamente por conta disso. O Homer, que era um medalhista lá na época das Olimpíadas, em 1912 ele ganhou a medalha, e ele posteriormente foi treinador de vários outros recordistas mundiais. E o que aconteceu entre 1920 e 1930? Um finlandês chamado Paavo Nurmi, se é a pronúncia correta, se não me desculpe, e outros rivais, né, da Finlândia, começaram a ganhar muito os suecos. E aí esse sueco, o Homer, ele criou esse método fartlek, até mesmo pela localidade onde ele treinava, propõe os tipos de treino, os treinos dele, para que fosse aplicado na equipe de cross-country dos suecos, para principalmente evitar esse domínio finlandês. Então, entende que foi um método que foi criado justamente para tentar barrar o avanço de outros atletas em função que estavam utilizando o método intervalado? Porque esse cara, o Paavo Nurmi, se é a correta pronúncia, ele foi um cara que fez aí os 5K em menos de 15 minutos, utilizando o treinamento intervalado, que naquela época já era muito difundido. Então, praticamente ele dominou muito ali entre 1920 e 1930, utilizando o treino intervalado. E os caras queriam, né? Eles precisavam superar eles, mas não utilizando métodos que eles estavam utilizando outro método. E aí veio o fartlek, que na verdade o conceito dele é um treino simultâneo de resistência e velocidade. Por quê? Porque tem variação de velocidade numa mesma sessão de treino, onde ele vai intercalando com momentos curtos de velocidade e uma corrida maior, caracterizada como resistência. Essa corrida curta, ele propõe velocidade acima da velocidade da prova, que seriam os tiros, sprint. Então esse seria o conceito. Só que em nenhum momento ele vem falando de tanto para tanto, tanto para tanto. Isso já é mais direcionado ao intervalado. E é nesse ponto que o fartlek intervalado acabam gerando uma confusão conceitual dentro da literatura. Até por conta de alguns treinadores mesmo, né? Os treinadores acabam fazendo um combinado, né? Uma gambiarra metodológica e acaba causando essa confusão dentro do método, com o método. Porque aí não chega a ser nem contínuo, nem fartlek, nem intervalado. É um mix aí dos dois. E não dá para ser um mix dos dois.
parece que alguém está aplicando um tipo de treino que não sabe a proposta dele. Isso é muito complicado. Então, os resultados que foram propostos a partir do treino Fartlek, do método Fartlek, foram assim, sensacionais. Mas entenda, tinha mais coisa do que um método aí, tá? Tinha toda uma nação ali engajada em superar os rivais. Então isso também conta. Isso conta bastante. Então percebo que usando métodos, os suecos eles melhoraram. Quebraram recorde tanto em campeonatos indoor e outdoor para 2, 3, 4 milhas, 5 mil, 10 mil metros. Então, cara, não tem só alguma coisa metodológica. Tem uma coisa ali por trás de garra, de superação muito grande, muito grande. Em 42, o sueco Hager, cara, pronúncia impossível. Tô tentando fazer uma pronúncia aqui no sueco que eu nem sei soletrar. O corredor sueco teve o maior sucesso, estabeleceu 10 novos recordes em 7 distâncias diferentes. Cara, sensacional. Utilizando o Fartlek, tá bom? Então, o Fartlek, ele é basicamente mudança de ritmo na percepção do atleta. E ele é um método de treino muito proposto para evitar aquela rigidez das sessões de treino, a rigidez do intervalado, tem que ser tanto para tanto. E por isso, talvez, por conta dessa flexibilidade, dessa quebra da rigidez do intervalado, o Fartlek seja tão especificamente direcionado, sugerido para os iniciantes. Eu, com certeza, sugiro primeiro um intervalado de condicionamento, que é um baixo estresse, para depois o Fartlek para ele ir se superando. Cara, é uma linha de trabalho muito simples de ser seguida para os iniciantes e com resultados muito rápidos. Nos Estados Unidos, o Fartlek não teve assim aprovação, tá? Porque os pesquisadores e treinadores, eles trabalhavam muito alinhados às universidades, então eles avaliavam tudo, mediam tudo. E naquela época eles estavam muito focados no treino intervalado. Então eles estavam pesquisando muito, entendendo muito as aplicações do treino intervalado. E rejeitaram o Fartlek em função dessa falta de rigidez, ou seja, pelo excesso de flexibilidade. Impressionante, né? O que alguns acham que é muito bom, outros não acharam. E basicamente com as adaptações é que veio a confusão. Então vários treinadores de vários países começaram a adaptar o Fartlek, muito em função dessa falta de rigidez. Então queriam deixar o Fartlek um pouco mais sistemático. Acho que essa é a palavra certa. Então vários treinadores começaram a fazer de uma forma diferente. Só que, cara, esse diferente acabou indo para um treino intervalado. E aí que as pessoas se perderam. Não, é Fartlek, não é intervalado. Não, é Fartlek, não é intervalado. Mas se eu não sei o conceito de um e de outro, eu não entendo o que eu estou fazendo. E aí esse é o ponto que eu quero chegar. E esse é o ponto que é importante. Vamos entender o conceito para evitar as confusões, né? Então hoje a literatura propõe 3 tipos de Fartlek. Então eu vou mostrar esses 3 tipos aqui para vocês e vou dar a minha opinião sobre o conceito de cada um dos 3. Né? Será que é realmente Fartlek que estão colocando? Mas antes eu queria te falar o seguinte. Quando a gente faz, quando a gente tem uma intervenção baseada nas evidências, quando a gente pesquisa, quando a gente tem uma prática baseada em evidências, não implica em a gente fazer exatamente aquilo que estão propondo no artigo. Não implica nisso. Então, o que não é prática baseada em evidências? Não é leitura de artigo, não é copiar metodologia, não é fazer pesquisa. É justamente eu entender os porquês, né, aliado ao meu senso crítico e aliado à necessidade dos meus atletas. Isso faz toda a diferença. E talvez a falta dessa prática baseada em evidências no passado e agora faz com que haja essa propagação
desse conceito que não é conceito. Na boa. É aí uma gambiarra metodológica. Mas vamos entender os 3 tipos de fartlek e aí eu vou dar a minha opinião. E assim, se a sua opinião for diferente, tá tudo bem, gente. É só uma opinião diferente. Ninguém é inimigo de ninguém. Mas eu vou explicar por que eu penso dessa forma. O fartlek livre, né? Que é o fartlek original, tradicional. Exemplificando, você vai determinar uma distância, ó, João, né, o João Maratona, lembra lá do nosso case? Vamos correr 5K no fartlek. Beleza. Então eu quero que você dê alguns picos de velocidade ao longo desses 5K. Isso determina a distância final. Não determina a velocidade de base, não determina a velocidade dos tiros, dos sprints. Só isso. Esse fartlek livre também pode ser entendido como fartlek líder. O que seria isso? Os quenianos treinam muito assim, sabe? Aquele pelotão de corredores. Aí um vai lá e puxa. Puxa a velocidade, puxa os sprints, aí depois de um determinado tempo que ninguém sabe qual é, troca de líder. E aí o líder vai e puxa. Então, tem essa característica também. O fartlek livre, ele é solto, sozinho, o líder, quando você tem um pelotão ali e alguém do pelotão está puxando. É isso. Então, esse seria, na verdade, o fartlek tradicional, original, né? E esse realmente é o fartlek. Aí, com o avanço, houve algumas adaptações por alguns treinadores. Eles queriam deixar o fartlek um pouco mais sistematizado. E aí surgiu o fartlek semi-programado. Então, como vai funcionar? Já vou logo por um exemplo prático para você entender melhor. O treinador fala o seguinte: ô João Maratona, vamos fazer 5K no fartlek, eu quero que você faça de 5 a 6 tiros no percurso. É isso, semi-programado. Determinou velocidade base? Não. Determinou velocidade do sprint? Não. Está na percepção dele. Mas determinou a distância, que é o mínimo que tem que ter em todos eles, a distância do treino em si, mas o número de tiros no percurso, o número de sprints no percurso. Então percebam que fica muito a critério do atleta ainda. Esse eu também ainda entendo que seria um fartlek. Tá? Por quê? Porque embora você direcione o número de sprints, não tem tempo desses sprints, não tem intensidade dos sprints. Depois dos sprints não tem tempo de recuperação, fica muito a critério do atleta. Saindo do fartlek semi-programado, a gente tem um planejado, né? Ou perfeitamente planejado. Esse já tem uma característica diferente dos outros dois. Ele tem distância e intensidade já programado. Então, por exemplo, vai fazer uns 5K, vai dar de 5 a 6 tiros, né? Ele determina ali a distância ou o tempo desses tiros e também pode determinar a intensidade. Então já fica muito mais o que? Um intervalado. Então, na minha opinião, quando a gente fala de fartlek, a gente tem esses 3 tipos, né? O livre, o semi-programado e o planejado, né? O perfeitamente planejado. Esse aqui é um exemplo de uma prescrição de um treino, até você apaguei o nome do treinador aqui, de um fartlek planejado, ó. 30 segundos pesado, 1 minuto pesado. Então a variação que ele fala é uma variação no número de estímulos, no tempo dos estímulos, mas não é uma variação aleatória, é uma variação pré-determinada. Então eu poderia dizer que isso aqui seria um intervalado variável. Existe isso. Tá? Então, quando a gente tem alguns treinadores que classificam muito treinamento intervalado, né, por 4 características: fixo, progressivo, regressivo e variável. Então, esse seria um intervalado variável. E aí, quando a gente fala de fartlek planejado com intervalado,
qual a diferença que eu vejo de alguns, né? Não é o caso desse que eu coloquei, mas de alguns. Alguns colocam a baixa intensidade antes do pico de velocidade dos estímulos. E no intervalado você tem a alta intensidade dos estímulos seguido de baixa intensidade de recuperação. Cara, inverter o organismo só entende que é diferente no primeiro estímulo, porque depois vira um ciclo. Será que nesse ciclo, onde vamos ter adaptação fisiológica, o organismo entende que começou primeiro com a recuperação? Claro que não. Então, não vejo diferença do ponto de vista adaptativo, só em começar com a recuperação e dar o estímulo depois. Então, muito cuidado com isso. Ah, não, é fartlek porque começou com a recuperação? Não justifica. Isso não justifica. E aí, o que a gente tem são treinos intermitentes. Entendam. Todo treino intermitente, né, ele tem variação de velocidade. Então, o que eu costumo falar muito é o seguinte: todo intervalado ele é um intermitente, porque tem variação de velocidade, só que tem regras. Tem períodos de estímulo e período de recuperação. Estou variando a velocidade, mas eu tenho regras. Já o fartlek, como eles estão querendo propor o planejado, que é um intermitente, ele não tem regra, ele somente tem variação de velocidade. Só que o fato de não ter regra especificamente, ok, aí eu entraria ali num semi-planejado. Mas quando eu entro num semi-programado, quando eu entro num planejado, tem que ter tantos estímulos por tanto de recuperação, estímulos para tanta distância por tanto tempo, na frequência tal, na intensidade tal, na velocidade tal. Esse planejado ele está muito mais com cara de intervalado. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque na verdade eu tenho um planejado, um fartlek planejado, que na verdade nada mais é do que um intervalado mal organizado. Então, nesse conceito, a pergunta que fica é: se aceitarmos essa definição de fartlek planejado sem questionar, qual será então a definição do treinamento intervalado? Então a minha opinião é, o fartlek, sim, é um treino sensacional, um treino que evita a rigidez da sessão de treino e extremamente indicado para iniciantes ou para atletas no período de recuperação, que queiram sair um pouco da rotina. Agora, os tipos de fartlek, que eu entendo que são fartlek, é o livre, que é o original, e o semi-programado. Embora tenha ali pontos de direcionamento, não tem uma programação, tá? Não tem uma definição, não tem um planejamento. Agora, quando eu entro no planejado, é um treinamento intervalado mal organizado. É um treinamento intervalado que, para não dizer que é intervalado, começa a desestruturar e com isso, na minha opinião, perde a sua função naquela sessão. Perde o direcionamento da sessão, o objetivo da sessão. Então, muito cuidado quando a gente fala em fartlek, nas definições de fartlek, nos objetivos, nos direcionamentos do fartlek. E o conselho que eu dou é o seguinte: eu utilizo muito o fartlek na versão original, na versão tradicional, o livre. Para utilizar um semi-programado, eu prefiro utilizar um intervalado. Planejado, então, nem se fala. Tá? Então, eu caracterizo muito dessa forma, eu utilizo muito a ferramenta do treino, do método de treino fartlek dessa forma. Então eu fico muito preso ao fartlek livre, a versão original. Se for para trabalhar com semi-programado, eu prefiro trabalhar com intervalado. Planejado eu entendo que é um intervalado e eu trabalho direto com intervalado. Tudo que você está vendo aqui, tudo que você viu, foi o resultado de uma busca aí de alguns dias lendo e pensando, né, e discutindo com alguns colegas. Então foram esses os artigos e esses 2 livros, tá? São livros gringos, não tem aqui no Brasil, inclusive são caros, bem caros, até porque tem que vir lá de fora. E isso me mostrou que realmente,
Será que a gente está utilizando o fartlek dentro da proposta real que deveria ser aplicada? Ou será que a gente entrou numa invencionice do método para dizer que é diferente e por muitas vezes, o fartlek adaptado de fulano de tal, mais por uma coisa do ego do que entender um pouco mais se aquilo não existia já na literatura. Então, uma reflexão que eu peço que vocês façam. E vocês não são obrigados a concordar comigo, mas entendam, os conceitos aqui colocados são conceitos que estão claros na literatura. Todos esses artigos você consegue baixar aqui na internet de forma gratuita, tá? E isso mostra pra gente o quanto a gente fica sensível se não tiver um conceito claro sobre o que a gente está fazendo e se não tiver um posicionamento crítico. Então espero que tenha sido uma contribuição para a sua formação de conceito dentro do treinamento da corrida. Eu espero ter destravado esse lado crítico em você, porque na ciência a gente só cresce quando a gente tem discordâncias, mas discordar não quer dizer que somos inimigos. Eu discordo de muitos amigos e assim, nós somos grandes amigos e a gente se respeita por conta disso, mas temos pensamentos diferentes em muitas coisas. Então acho que um ponto muito importante da maturidade, um ponto alto da maturidade é a gente discordar de conceitos, mas sem interferir na amizade, sem interferir no respeito. Tá? E podemos criticar sim os fatos, os dados, os conceitos, nunca as pessoas, sem expor as pessoas. Até porque a gente não está falando sobre pessoas, e sim sobre conceitos que foram colocados. Beleza? Espero ter contribuído um pouquinho para a tua formação. Se quiser, deixa aqui nos comentários, né? E se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer a Universidade da Corrida, o maior curso de formação de treinadores de corrida de rua do Brasil. Eu vou deixar aqui embaixo algumas informações, tá bom? A gente se vê lá dentro da Universidade da Corrida. Tchau, tchau e até daqui a pouco.